Elon Musk aposta forte nos carros elétricos como o futuro, mas a Toyota acabou de lançar uma bomba que pode abalar as coisas. Eles revelaram um novo motor que poderá ditar o fim dos veículos elétricos como os conhecemos. Um motor que supostamente funciona com água. Sim, ouviu bem, água. Esta afirmação audaciosa parece atirar uma chave inglesa nos sonhos elétricos de Elon Musk. Mas conseguirá um carro andar apenas com água, sem qualquer combustível ou eletricidade? E conseguirá o motor de água da Toyota realmente varrer o mercado de veículos elétricos? Fique conosco enquanto exploramos os mais recentes avanços na tecnologia automóvel e descobrimos tudo sobre o motor de água revolucionário da Toyota. Antes de começarmos, clique no botão de subscrição para não perder as atualizações tecnológicas mais interessantes. A conclusão é que eu simplesmente quero fazer todos os carros melhores. Independentemente do padrão que tenham, a Toyota está a abalar o mundo automóvel com uma ideia radical: um carro que funciona a água. Imagine isto. Através de um processo superinteligente chamado eletrólise, este veículo incrível separa a água em hidrogênio e oxigênio, depois usa o hidrogênio para alimentar o seu motor. Quando o hidrogênio e o oxigênio se voltam a misturar, libertam energia para impulsionar o carro, deixando para trás apenas vapor de água. Sem fumos nocivos, apenas ar limpo. Este ponto de viragem pode ajudar a combater o aquecimento global e a limpar a poluição, tornando a condução muito mais amiga do planeta. A Toyota afirma que esta invenção é o seu bilhete para um futuro mais limpo e ecológico, perfeitamente alinhado com o esforço mundial para combater as alterações climáticas. Claro, os carros elétricos têm sido os campeões ecológicos há algum tempo, amados pelas suas zero emissões e capacidade de carregar com energia renovável. Mas o carro movido a água da Toyota traz algo totalmente novo para a mesa. Ao contrário dos carros elétricos que precisam de baterias ligadas à rede, este funciona com água, algo que temos em abundância. O truque da eletrólise pode até ser alimentado por energia solar ou eólica, tornando-o super sustentável. Além disso, enquanto as baterias dos carros elétricos podem ser duras para o ambiente na sua produção e eliminação, o veículo movido a água da Toyota ignora totalmente esse problema. De acordo com o grande chefe da Toyota, Yoki Nakajima, que é o vice-presidente executivo e especialista em tecnologia, esta é a viagem do futuro. Ele revelou tudo num evento recente no Japão, dizendo que a Toyota já não se trata apenas de carros. Eles querem ser uma empresa de mobilidade que oferece às pessoas muitas formas interessantes de se deslocarem. Yoki não estava sozinho no palco. Ele juntou-se a Takahiro Kato, o homem que lidera a equipa de carros elétricos da Toyota, e a Matsumoto Yamagata, que está a chefiar a equipa de carros a hidrogênio enquanto a sua nova fábrica se prepara para começar a trabalhar. A Toyota já tem carros com pilha de combustível de hidrogênio em desenvolvimento, que misturam hidrogênio de tanques a bordo com oxigênio do ar para criar eletricidade que alimenta o veículo. No centro do carro movido a água da Toyota está um aparelho fixo chamado eletrolisador. Este pequeno gênio faz a magia acontecer ao transformar a água em hidrogênio de forma super eficiente e segura. Não precisa de muita energia. E a melhor parte, não liberta nada de nocivo, apenas vapor de água limpa. Ao contrário de outros veículos movidos a hidrogênio, este carro não precisa de um tanque grande e desajeitado para armazenar o hidrogênio. O eletrolisador prepara-o exatamente quando o carro precisa, mantendo as coisas leves e ágeis. Para fazer isto funcionar, porém, o motor do carro precisa de uma pequena remodelação. Os injetores de combustível, aqueles pequenos pulverizadores que alimentam o combustível no motor, têm de ser ajustados para lidar com hidrogênio em vez disso. O bloco do motor e a cabeça do cilindro também precisam de ser reforçados, uma vez que o hidrogênio queima com uma pressão séria. Até as válvulas e as velas de ignição recebem uma atualização especial para manter tudo a funcionar sem problemas e com segurança. Vamos aprofundar os detalhes mais minuciosos de como tudo funciona mais tarde. Mas aqui está a grande vitória: o motor de água da Toyota supera claramente outros motores a hidrogênio. Por quê? Porque armazenar água é muito mais fácil do que armazenar hidrogênio. O hidrogênio é um gás, por isso precisa de tanques pesados e caros que consigam lidar com alta pressão, e esses podem ter fugas, o que não é exatamente seguro. A água, por outro lado, é um líquido.
É fácil de armazenar, não precisa de tanques sofisticados e não causa dores de cabeça. Isso torna este motor de água perfeito para tudo, desde carros minúsculos a caminhões gigantes, até centrais elétricas. A sua simplicidade e segurança dão-lhe uma vantagem sobre outros motores. Além disso, ajuda-nos a abandonar os combustíveis fósseis e a reduzir a poluição nociva. Este é um enorme passo em direção a um futuro de transporte e energia mais limpo e ecológico. Mas aqui há uma reviravolta interessante: a Toyota não inventou isto do nada. Acredite ou não, a ideia de veículos movidos a água já existe há algum tempo. Antes de a Toyota entrar no jogo, outros tentaram fazer carros funcionarem com H2O2. Acontece que esta ideia radical tem algum histórico. Prepare-se para ficar impressionado com algumas afirmações radicais sobre carros movidos a água. Em 2008, uma empresa japonesa chamada Genesis Facts captou as manchetes quando afirmou ter construído um carro que abandonou a gasolina e o diesel por água pura. Isso sim é um ponto de viragem, combustível mais barato e um planeta mais feliz. Eles afirmaram que o seu carro usava um sistema inteligente para separar a água em hidrogênio e oxigênio, depois queimava o hidrogênio para se movimentar. Mas aqui está o problema: especialistas investigaram e descobriram que o carro não funcionava apenas com água. Precisava de um ingrediente especial chamado hidreto metálico para funcionar. Portanto, não era exatamente a maravilha apenas com água que prometeram. A Genesis Facts, liderada por Gena Pak, nunca mostrou provas concretas e os cientistas não acreditaram. Eles salientaram que a água é supersestável. Separá-la em hidrogênio e oxigênio consome uma quantidade enorme de energia. De acordo com a física, não se pode simplesmente extrair energia da água de graça. É como tentar espremer sumo de uma pedra. Esta não foi a primeira vez que alguém tentou vender este sonho. Nos anos 80, um homem chamado Stanley Meyer jurou que tinha feito um bug de dunas que funcionava com água. Soa bem, não é? Mas ele nunca o provou. E em 1996, ele foi apanhado por fraude. A história de Gena Pak começou a soar muito parecida com a de Meyers, e as pessoas ficaram desconfiadas. Depois, em 2002, uma empresa chamada Hydrogen Technology Applications afirmou que o seu aparelho, o Aquagym, poderia separar a água para alimentar carros. Eles começaram com soldadura, mas logo disseram que poderia fazer funcionar veículos. Cientistas não ficaram impressionados. A empresa admitiu mais tarde que apenas tornava os carros mais eficientes em termos de combustível, não movidos a água. No mesmo ano, surgiu a Genesis World Energy, prometendo um dispositivo que poderia aproveitar a energia da água. Eles convenceram investidores a investir dinheiro. Mas adivinhe? Nunca apareceu nenhum carro. Em 2006, o seu chefe, Patrick Kelly, foi parar a prisão por fraude. Em 2008, o mesmo ano em que Gena Pak estava a fazer ondas, um homem do Sri Lanka chamado Tushar Ariale, um cantor, irrompeu no cenário afirmando ter conduzido um carro 190 milhas usando apenas 3 litros de água. Isso é radical, não é? Até o primeiro-ministro do Sri Lanka o apoiou. Mas a emoção não durou. Tusha foi preso por fraude e a sua história revelou-se outra mentira exagerada. Avancemos para 2022 e um homem indonésio chamado Ariano Mikuel disse ter inventado um aparelho chamado Nakba que poderia transformar a água em combustível de hidrogênio. Ele gabou-se que poderia alimentar motociclos por 500 quilômetros com apenas 1 litro de água e até afirmou que grandes nomes como Lamborghini e Ferrari estavam a bater à sua porta. Cientistas na Indonésia não aceitaram, porém. Eles disseram que desafiava as leis da física. Além disso, essas empresas automóveis sofisticadas não estavam realmente interessadas. A história de Ariano começou a soar como outra grande promessa sem provas. Com todos estes fracassos e fraudes, faz-nos perguntar: alguém esteve a tentar silenciar carros movidos a água de propósito? Não podemos provar que haja uma grande conspiração, mas há algumas razões suculentas para que isso possa acontecer. Para começar, a indústria de combustíveis fósseis é um gigante de bilhões de dólares. Um carro movido a água poderia virar o mundo deles de pernas para o ar. E estes grandes players têm o dinheiro e a influência para esmagar qualquer coisa que ameace seus lucros.
Pense nisto, as empresas petrolíferas podem reagir com força, espalhando dúvidas ou fazendo lobby contra a tecnologia que poderia roubar-lhes os holofotes. Depois há as pessoas comuns e os media. Novas ideias como esta podem parecer boas demais para ser verdade. E sejamos honestos, água como combustível é complicado de entender. As pessoas podem preocupar-se com a segurança ou simplesmente não perceber como funciona, o que pode gerar mais vibrações e atrasar as coisas. Figuras importantes no mundo da energia poderiam até alimentar esses medos para manter o controle e garantir que estas invenções radicais permaneçam secretas. Quer seja um encobrimento ou apenas má sorte, o sonho dos veículos movidos a água continua a enfrentar obstáculos. Imagine isto: campanhas sorrateiras de desinformação a espalhar dúvidas e medo sobre nova tecnologia, tornando as pessoas hesitantes em aderir. Mas eis que a Toyota entra corajosamente com os seus planos de carro movido a água. E eles estão a apoiá-los com ciência real. Com a sua enorme influência no mundo automóvel, uma reputação em que as pessoas confiam, e um baú de tesouro de recursos, a Toyota poderá transformar veículos movidos a água de um rumor louco em algo que verá na estrada. Poderíamos estar à beira de uma era totalmente nova. Por que está a Toyota a fazer isto? Eles estão a correr para se manter no topo num mundo que é todo sobre tecnologia limpa e carros elétricos. Novos players como a BYD e a NIO da China estão a produzir veículos elétricos, pressionando a Toyota a melhorar o seu jogo. Eles estão a esforçar-se para tornar a sua tecnologia de hidrogênio mais inteligente e ecológica para acompanhar a procura por viagens amigas do planeta. Olhando para trás, a história radical das ideias de carros movidos a água mostra muitas afirmações falhadas. Mas a procura por energia mais limpa, isso é real. A Toyota já tem um carro movido a hidrogênio chamado Mirai Circular, provando que estão seriamente comprometidos com um futuro sustentável. E acredite em mim, há coisas mais emocionantes a caminho. Agora, vamos falar sobre os grandes nomes nos veículos elétricos. A China e os Estados Unidos estão a liderar o grupo. A China apostou forte, investindo dinheiro em estações de carregamento de VE e fábricas, tornando-se o maior mercado de carros elétricos do mundo. Empresas como a BYD, NIO e SPAN estão a liderar a carga, alimentadas por benefícios governamentais, uma enorme rede de carregadores e uma manufatura de topo. Os líderes da China estão determinados em reduzir a poluição e as emissões de carbono. Por isso, impuseram regras estritas que dão um grande impulso aos VEs. Milhões de carros elétricos são vendidos todos os anos, e o seu foco em melhores baterias e mais pontos de carregamento mantém-nos à frente do jogo como campeões globais de VEs. Nos Estados Unidos, grandes nomes como a Tesla estão a iluminar o cenário dos veículos elétricos. Liderada por Elon Musk, a Tesla tem sido um ponto de viragem total com designs elegantes, tecnologia super inteligente e uma rede gigante de estações de carregamento rápido chamadas superchargers. Eles estão constantemente a elevar a fasquia com melhores baterias e maiores autonomias. E não é só a Tesla. Gigantes clássicas do automóvel como a General Motors e a Ford também estão a entrar no jogo, lançando novos modelos elétricos e investindo toneladas de dinheiro em tecnologia de VE. Mas aqui está a questão: tanto os Estados Unidos como a China, apesar das suas vitórias nos VEs, lutam com alguns problemas complicados. Produzir e descartar baterias pode ser difícil para o ambiente. E eles precisam de energia limpa para carregar esses carros. É aí que o carro movido a água da Toyota entra com uma reviravolta fresca. Em vez de depender de grandes baterias de íons de lítio como a maioria dos carros elétricos, BEVs, a Toyota está a preparar algo diferente: pilhas de combustível de hidrogênio alimentadas por água. Isto é um grande negócio porque evita as dores de cabeça ambientais da produção de baterias e mantém as coisas super limpas ao libertar apenas vapor de água, sem poluentes nocivos como dióxido de carbono ou coisas que causam sós dos carros a gasolina. O motor de água da Toyota é como uma lufada de ar fresco comparado com os veículos a combustíveis fósseis que produzem emissões nocivas. Além disso, as pilhas de combustível de hidrogênio têm algumas vantagens sérias sobre as baterias de VE regulares. Por um lado, encher um tanque de hidrogênio leva apenas alguns minutos, muito mais rápido do que as horas que podem levar a carregar uma bateria.
Isso é uma enorme vitória para viagens longas ou para quem odeia esperar. Além disso, o hidrogênio armazena mais energia com menos peso do que as baterias de íons de lítio. Por isso, poderia conduzir mais longe com um único tanque. E aqui está a cereja no topo do bolo. O hidrogênio pode ser produzido usando energia verde como solar, eólica ou hídrica, tornando toda a configuração ainda mais ecológica. A Toyota também está a enfrentar as partes difíceis de trabalhar com hidrogênio, como produzi-lo e armazená-lo de forma inteligente. O seu carro movido a água poderia ser a chave para desbloquear um futuro de locomoção mais limpo e conveniente. Eles criaram unidades de eletrólise super eficientes, aparelhos sofisticados que transformam água em hidrogênio com menos energia. Estas unidades usam catalisadores e materiais de alta tecnologia para tornar o processo mais eficiente, abrindo caminho para uma produção de hidrogênio em grande escala. E quando se trata de armazenar esse hidrogênio, a Toyota está preparada com tanques leves e resistentes feitos de compósitos de ponta. Estes tanques conseguem lidar com alta pressão como campeões e vêm equipados com sensores de topo e truques de segurança para evitar fugas antes que comecem, mantendo tudo seguro. E quanto ao clima frio? O hidrogênio pode congelar em condições super frias, o que poderia atrasar o carro. Não se preocupe. A Toyota também pensou nisso. Eles adicionaram elementos de aquecimento inteligentes e isolamento ao seu sistema de armazenamento de hidrogênio, para que o carro continue a funcionar mesmo quando está gelado lá fora. Isto torna os seus veículos a hidrogênio prontos para ação em todos os tipos de clima. A Toyota também é totalmente verde ao usar energia renovável como solar, eólica e hídrica para produzir o seu hidrogênio. Isso significa que o seu carro movido a água deixa quase nenhuma pegada de carbono, tornando-o um dos veículos mais limpos que existem. Mas a jornada ecológica da Toyota não começou ontem. Eles têm estado nisto há anos, liderando a carga com carros híbridos e investigando combustíveis alternativos. Uma coisa interessante que estão a explorar são hidrocarbonetos mais limpos. Normalmente, os hidrocarbonetos são combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, que emitem uma tonelada de carbono. Mas a Toyota está a trabalhar em hidrocarbonetos sintéticos e biocombustíveis, opções mais ecológicas que não prejudicam tanto o planeta. Os hidrocarbonetos sintéticos são feitos misturando dióxido de carbono e hidrogênio em combustível, basicamente reciclando o CO2 para reduzir a desordem geral de carbono. A Toyota também está a investigar biocombustíveis, combustíveis interessantes feitos de coisas como plantas, resíduos animais, algas e outras coisas orgânicas. Estes biocombustíveis são renováveis, o que significa que podemos continuar a produzi-los sem esgotar. E são muito mais gentis para o planeta. A Toyota tem dedicado tempo e esforço a descobrir como tornar os biocombustíveis melhores e introduzi-los nos seus carros. Tudo se resume a encontrar formas rápidas de reduzir as emissões enquanto o mundo constrói mais estações de hidrogênio e pontos de carregamento elétrico. Mas isso não é tudo. A Toyota também é uma superestrela em tecnologia de pilhas de combustível. No centro dos seus planos de carros ecológicos estão as pilhas de combustível de hidrogênio, que transformam gás hidrogênio em eletricidade misturando-o com oxigênio. A única coisa que sai é vapor de água. Isso sim é limpo. A Toyota começou a brincar com ideias de pilhas de combustível nos anos 90, e percorreram um longo caminho desde então. Hoje, as suas pilhas de combustível são menores, mais inteligentes e mais baratas graças a atualizações sofisticadas em materiais, membranas mais resistentes e melhores designs. Facto interessante, a Toyota tem mais de 5.000 patentes sobre isto, cobrindo tudo desde designs de pilhas de combustível a truques de armazenamento e produção de hidrogênio. É assim que estão a garantir o seu lugar como um grande player no jogo de condução ecológica. E aqui está uma estrela brilhante na sua história, o Mirai. Lançado em 2014, o Mirai, que significa futuro em japonês, é o primeiro carro com pilha de combustível de hidrogênio produzido em massa do mundo. É o grande sonho da Toyota para viagens sustentáveis envolvido num veículo elegante. O Mirai tem sido atualizado desde então, mostrando que a Toyota leva a sério o avanço desta tecnologia.
Ele funciona com um sistema de pilha de combustível de hidrogênio que produz eletricidade misturando hidrogênio e oxigênio com uma configuração que inclui uma pilha de combustível, um núcleo produtor de energia, tanques de hidrogênio de alta pressão, um motor elétrico e uma bateria para armazenar energia. O resultado, um carro que liberta eletricidade e vapor de água, e nada mais. Uma das coisas mais interessantes sobre o Mirai é que ele pode percorrer um longo caminho com um tanque cheio de hidrogênio e enche-se super rápido, muito mais rápido do que carregar um carro elétrico. O Mirai é um verdadeiro campeão, pode percorrer mais de 300 milhas com um único tanque de hidrogênio, igualando o que muitos carros a gasolina conseguem fazer. E aqui está a melhor parte, reabastecê-lo leva apenas 5 minutos. Isso é muito mais rápido do que carregar um carro elétrico, tornando o Mirai uma escolha super conveniente para quem quer ser ecológico sem abrandar. Além disso, é uma vitória total para o planeta. Uma vez que apenas liberta vapor de água, não há escape sujo a sujar o ar ou a contribuir para gases com efeito de estufa. A Toyota está a trabalhar arduamente para colocar o Mirai em mais mãos. Eles têm ajustado a forma como constroem para reduzir custos e estão a produzir mais deles para baixar o preço. Também estão a colaborar com outros para construir mais estações de reabastecimento de hidrogênio para que os condutores não tenham de caçar um lugar para encher. Mas a Toyota não para no Mirai. Eles estão a levar a energia de hidrogênio para autocarros e caminhões também. Estes grandes veículos mostram quão versátil o hidrogênio pode ser, oferecendo viagens limpas e eficientes para trânsito urbano e trabalhos pesados, reduzindo ainda mais as emissões de carbono. E a mais, a Toyota está a sonhar além dos carros. Eles estão a usar pilhas de combustível de hidrogênio para alimentar coisas como geradores e sistemas de energia para edifícios, centros de dados e outros locais. É uma fonte de energia verde fiável que mostra que o hidrogênio tem potencial muito além da estrada. O grande plano da Toyota é construir um futuro sustentável, misturando veículos incríveis com as configurações de abastecimento certas e fontes de energia limpas. Então, como funciona esta magia do hidrogênio? É bastante interessante. Dentro dos veículos com pilha de combustível de hidrogênio da Toyota, como o Mirai, o hidrogênio do tanque mistura-se com o oxigênio do ar numa reação química que gera eletricidade para alimentar o carro. É uma forma inteligente e limpa de conduzir sem prejudicar o ambiente. Um elemento-chave nesta configuração é um aparelho chamado eletrolisador, que ajuda a fazer tudo acontecer sem problemas. Ele pega na água, feita de átomos de hidrogênio e oxigênio unidos, e separa-a usando eletricidade. Isto acontece com duas peças de metal chamadas elétrodos mergulhadas na água. Quando a eletricidade flui, quebra as moléculas de água. O hidrogênio dirige-se para o elétrodo negativo, o cátodo, e o oxigênio vai para o positivo, o ânodo. É seguro, eficiente e apenas produz hidrogênio e oxigênio. Nada de coisas nocivas. O hidrogênio alimenta então a pilha de combustível do carro, transformando-se em eletricidade que aciona o motor e faz girar as rodas. Uma unidade de controle de energia mantém tudo a funcionar sem problemas, equilibrando a eletricidade da pilha de combustível e da bateria para uma aceleração ágil e uma travagem inteligente. A pilha de combustível mistura hidrogênio e oxigênio numa reação especial que cria eletricidade, energia DC direta. Um inversor transforma-a em energia AC para acionar o motor do carro. Quando se pisa no travão, o motor transforma-se num mini-gerador, capturando energia da desaceleração e armazenando-a na bateria. Este truque aumenta a eficiência e torna a condução ainda mais suave. Agora, sobre essa eletrólise, não é perfeita. Sistemas mais antigos apenas convertiam 60 a 70% da energia em hidrogênio, perdendo o resto como calor. Mas graças a novos materiais elegantes, melhores catalisadores e alguns ajustes inteligentes, os sistemas modernos atingem 80% ou mais. Uma vez que o hidrogênio está pronto, a pilha de combustível usa-o para produzir eletricidade com cerca de 50 a 60% de eficiência. Juntando tudo, todo o processo desde a água até a energia que move as rodas fica com cerca de 40 a 50% de eficiência. Isso pode parecer baixo, mas aqui está o truque. O hidrogênio contém um grande impacto energético, dando aos carros com pilha de combustível como os da Toyota uma autonomia maior do que a maioria dos veículos elétricos a bateria, BEVs.
E a Toyota não para aí. Sob o seu grande slogan, "Vamos mudar o futuro dos carros", eles estão a lançar um monte de tecnologia nova e interessante para se transformarem numa empresa de mobilidade completa, não apenas num fabricante de carros. A Toyota tem grandes sonhos para o hidrogênio e está a apostar forte. Eles preveem que até 2030, a Europa, a China e a América do Norte serão os líderes no jogo do hidrogênio, com o mercado de pilhas de combustível a crescer para cerca de 5 bilhões de ienes. Isso é cerca de 5,7 mil milhões de libras por ano. Para conseguir uma fatia grande desse bolo, a Toyota está a lançar alguns planos emocionantes. A partir de julho de 2024, eles vão abrir uma nova fábrica de hidrogênio para tornar tudo sobre pilhas de combustível mais rápido e inteligente. Este local tratará do desenvolvimento, produção e vendas todos sob o mesmo teto. Assim, as decisões acontecem rapidamente e tudo funciona em conjunto como um sonho. A sua estratégia tem 3 grandes partes. Primeiro, estão a estabelecer-se em locais-chave como a Europa e a China, adaptando a sua tecnologia às necessidades de cada região. Segundo, estão a colaborar com os melhores parceiros para tornar as pilhas de combustível mais baratas e mais acessíveis. Terceiro, estão a acelerar a tecnologia de pilhas de combustível de próxima geração para tornar melhor e mais competitiva. Pense em reduzir o custo das pilhas de combustível em 50% e cortar os custos do sistema de próxima geração em 37%. Se conseguirem encomendas para 200 mil unidades até 2030, a Toyota diz que os custos poderão cair mais 50%, garantindo lucros sólidos enquanto mantém clientes e governos felizes. Eles também estão a enfrentar o lado dispendioso da produção de hidrogênio ao trabalhar com parceiros para otimizar a produção, transporte e uso. Uma ideia interessante na Tailândia, estão a transformar estrume de galinha e restos de comida em biogás para produzir hidrogênio. Isso sim é criativo e ecológico. A Toyota está a colaborar com a Mitsubishi, a Coca-Cola Corp. e a Toyota Sushi Corporation para impulsionar o hidrogênio. Eles construíram um novo eletrolisador de água, aproveitando truques do Mirai para produzir hidrogênio, e projetaram um sistema multitanque que se adapta a todos os tipos de veículos, até mesmo convertendo os mais antigos para funcionarem com hidrogênio. Para grandes veículos, a Toyota está a trabalhar em caminhões movidos a hidrogênio, padronizando tamanhos de tanques para reduzir custos, e testando tanques de hidrogênio líquido. Eles também lançaram um carro com motor a hidrogênio no Japão, licenciado para estradas públicas, para acelerar a transição para uma condução neutra em carbono. Além disso, a Toyota está a colaborar com outros para tornar o hidrogênio mais barato e disponível em todo o mundo. Em breve, os carros poderão realmente funcionar com água. Isto significará o fim dos carros elétricos? Diga-nos o que pensa nos comentários. Goste, partilhe, subscreva e veja o nosso próximo vídeo. Vai adorar!